Simbora! Vamos para a segunda live da noite, Live Rebelde. Vamos nessa! Sejam bem-vindos. Vamos chegando. Oi, Frank. Oi, Aline. Oi, Lene, Eliene. Sejam bem-vindos. Mazinha, tudo bem? Milena. Oi, Lu, tudo bom? Luzanira, Renato. Vamos chegando. Hoje nossa live nerd com nada mais nada menos do que Sara Gagliardoni e Dr. Adolfo Duarte. Sara já está aqui na jogada. Oi, Sara. Boa noite. Boa noite. E aí, deu certo você fazer a sua make? Deu certo você... Ó, não muito não, mas tá tudo bem. E agora, o que eu faço? Boa noite, boa noite. Uma tempestade. Aê! Agora tá noite, completo. Que bolou foi tudo aqui agora. Deixa eu ver. Vocês estão me vendo, pessoal? Sim. Cara, tem um cara vendo. feio na live, mas eu acho que é tu mesmo. É o que, Altran? Tá meio travada a tua imagem. Agora parece que tá voltando, né? Deixa eu ver. Deixa eu olhar, Acho que deixa eu olhar não sei aqui, se é a tua pessoal. internet, se é a minha. A internet do Adolfo tá travando. Tá. Tua internet tá meio travante hoje, Adolfo. Aí, saiu. Conta aí pro pessoal como foi essa história da maquiagem. Então, aí. tava muito quente aqui em Cianorte, muito quente. De repente começou uma tempestade. E aí, de repente, acabou a energia. E quando eu fui olhar o celular, tava 5% a bateria. Eu falei, gente, eu tenho que colocar esse celular para carregar agora. E se não voltar a energia, eu vou ter que usar o 3G. E o 3G aqui é péssimo, ainda mais dia de chuva. Eu falei, e agora? Eu vou fazer make? Não vou fazer make? Como que eu vou conversar com os meus ídolos da ciência? Com esses gênios da ciência, não vou passar nenhum lápis nos olhos? Não dá certo, né? Tem que fazer uma make. Agora tá ok? Mais ou menos. Agora acho que dá certo. Agora tá ok. Agora deu certo. Não, o celular alternou para a rede errada. Foi eu erro aqui mesmo, meu. Perdão, pessoal, desculpa. Tá perdoado, tranquilo. doutor Adolfo. Rapaz, doutor Adolfo, você tá com um cenário bonito aí, viu? Um negócio assim, Você né? viu? Chique. Uma mãozinha azul aqui atrás, tá vendo? Não é? Fundo branco, que na verdade é uma parede. Muito E chique tem as esse negócio aí. iluminações assim, para enganar um pouquinho, Altran. Ah, tá. É negócio profissional, né, cara? Eu não tenho essa estrutura toda, não. Negócio profissional. Pois então, a gente vai tentando melhorar para ver se fica melhorzinho. O pessoal não ficar me vendo tão feio o tempo todo. Então aí vamos dar uma melhorada no negócio. A volta com vocês aqui, viu, Sarinha? Bom demais. Eu Muito bom estou estar com feliz, vocês. muito honrada de estar com vocês nessa noite. Nossa live bem nerd. Agora, tem uma coisa, eu não fiz roteiro, não. Para que roteiro? Né? Roteiro é para os fracos. Para com isso. Vou fazer nosso negócio aqui. A gente faz nosso negócio aqui do jeito que foi, tá tudo certo. O pessoal manda pergunta sobre assunto. Roteiro para os fracos foi bom. Eu estou esculhambando, pô. Hoje eu estou muito afim de falar sobre o gabinete de curiosidade de Guilherme Del Toro, entendeu? Ou então falar sobre 1899. Cara, 1899 comecei a assistir ontem e levei um cagaço da minha esposa. Como assim? É porque ela disse que... É porque eu comecei a assistir, ontem ela teve plantão, né? E aí, de noite, eu disse, cara, tô aqui sem fazer nada, vou assistir um episódio dessa série, tava me chamando a atenção. Aí quando eu fui contar pra ela hoje de manhã, ela disse, eu também quero assistir, por que você assistiu sem mim? Levei um cagaço. Vou assistir o primeiro episódio de novo. Você tem que lembrar, quando a gente está assim, matrimonializado, a gente não se governa. Então, Pois pronto. é verdade. É verdade. Eu mereço um porro, não foi, Sarinho? Inclusive, parte desse desgoverno, eu quero ver se o Will vai aparecer hoje, pra mim dar um oi na live, né?
Pois então, a hora que eu falei pra ele, ó, o Henrique tá te convocando aqui pra assistir essa live. Ele mudou de cor várias vezes. Ele começou com roxo, depois ele ficou pink, aí ele ficou verde, amarelo. Aí ele respirou fundo, ele falou assim, mas o que que eu vou falar? Aí eu falei, você fala oi, você cumprimenta as pessoas, responde o que te perguntarem. Aí ele ficou pensativo, aí assim, de repente ele... eu vou pensar. Aí depois eu falei, tá, pode ser que sim. Só que hoje, justo hoje, é aniversário do meu cunhado. E aí ele foi pra Maringá para comemorar o aniversário do irmão dele. Mas pode ser que ele surja aí, de repente, envie a solicitação para participar da live. Vamos ver. Ô, Sarinha, a luz aí já tá normal, né? Oi? A luz aí tá normal, né? Sim, tá escuro demais? Não, é porque eu vi você postando aquele story, tava até relampejando. Tá, Eu não. pensei, É porque aqui no Nordeste, Sara, a gente não fala energia, a gente fala luz, entendeu? é. Pô, o Altran tem razão, me esqueci. Eu olhei pra luz. A luz tá normal. Será que a minha cara tá apagada? Que não vai pôr um filtro, né? Cara, agora eu entendi porque que ela fez a carinha tão assim, você entendeu, Sara? Desculpa. Então, agora a energia está estável, mas tudo pode acontecer. Foi uma tempestade aqui que eu falei, vai cair árvore daqui a pouco. Mas agora tá tudo normalizado. O céu tava feio na hora que você mostrou. Vou começar. Mas vai, Altran, vai você que você é o chefe. Vou começar com uma provocação que foi você que postou, Adolfo. A culpa é sua. Certo? Vem. Mas é uma provocação muito boa. Eu achei genial a frase do Confúcio, que você, não sei se você postou ontem ou foi hoje. Foi ontem que você postou. Você colocou, a frase diz o seguinte: todos temos duas vidas. A segunda começa quando percebemos que só temos uma. Cara, eu achei essa frase de uma profundidade impressionante. Me lembrou uma outra frase que é um provérbio africano, que eu até fiz um post com ela, que diz assim, que a morte, quando chega, te pegue vivo. Que é também... Que assim, vou fazer uma masturbação mental aqui para a gente discutir sobre esse assunto. Eu vejo cada vez mais, bicho, as pessoas perdendo a vida antes de morrer. Não sei se você percebe isso, Adolfo. A Sara está congelada aqui. Eu percebo isso o tempo todo e eu já vivi muito isso, Altran. Na verdade, eu até desafio alguém a dizer que nunca tenha vivido isso. Claro. Porque, né, são momentos... Eu acho assim, parceiro, a gente vem tangido no sentido... com uns objetivos artificiais, a Sarinha caiu. Foi. Com os objetivos artificiais introduzidos, com umas metas e uns porquês que não são nossos. E eu acredito que é aí que reside uma das grandes questões. Porque o que você busca? É muito comum eu perguntar para o paciente quais são suas metas, ele não sabe. Ou ele me traz uma coisa super superficial, eu falo, mas é só isso, é isso mesmo? Não só isso no sentido de ser pouco, mas de ser apenas uma única coisa. Uhum. E eu já me vi nessa situação, sabe? Eu me vi numa situação, há muitos anos atrás, fazendo no processo terapêutico, né? De chegar a terapeuta para mim e perguntar, Douglas, o que você gosta de fazer? Eu não sabia responder. Porque naquela época minha vida era o trabalho, cuidar da minha família, prover as coisas para minha família, minha filha, minha esposa na época, que eu era casado. Mas eu. Qual era o eu? Você tem uma noção? O meu primeiro videogame bom, eu ganhei de presente da minha ex-mulher. Porque eu não conseguia ir comprar para mim. Você viu como é pronto? Eu tô, Sara. Oi, Sara. Seja bem-vinda de volta. Você caiu, mas não se machucou não, né? As intervenções aqui da natureza. Pois acontece. Mas então, eu passei muito por isso e eu percebi depois de um tempo, aquela percepção, sabe, Altran e Sara, que você está no automático.
Tanto que quando eu conto aquela minha história do tempo que eu tive a grande obesidade e tudo mais, eu estava no automático que, para vocês terem noção, eu tenho poucas memórias daquela época. Isso é um negócio incrível. E assim, eu fui muito alertado sobre isso por minha ex-mulher, que estava do meu lado e falava isso para mim. E depois dos processos terapêuticos, eu fui realmente entender que eu estava desse jeito aí, Eltra. Então, acho que foi ali que eu comecei a perceber que só tinha uma. Essa frase me bateu, parceiro. Quando eu li essa frase, parecia que tinha tomado um direto na cara, Mike Tyson, assim, no meio da fuça. Porque isso compatibiliza com tudo que a gente fala, inclusive com cuidado com a saúde, né? Sim. Então, assim como você ficou movido por essa frase, eu fiquei tão movido por essa frase que eu falei, cara, eu vou postar, mas eu vou fazer de um jeito que alcance mais pessoas. Aí fiz aquela franganhetagemzinha lá, botei no riozinho com a musiquinha para alcançar mais gente, né? Sim. Deu certo. E quem Cara, não viu ainda, eu achei não uma viu. profundidade impressionante, porque o que a gente mais vê hoje, e como você falou, todos nós passamos por uma fase dessa, né? Tipo, é aquela história, é como se você... Sabe quando você prende um animal e esse animal ele passa a vida toda preso e naquele dia você abre a porta da jaula e ele não sai da jaula? Sabe? Tem uma foto que eu gosto muito, que é uma foto muito interessante, que é um cavalo, se vocês já devem ter visto essa foto, que é um cavalo preso com uma corda numa cadeira de plástico. E o cavalo está parado. O cavalo tem um elefante. Né? E você fica, cara, como é possível? E a gente vê esse mesmo comportamento com gente, né? Tem aquela frase do William Wallace no filme Coração Valente, do Mel Gibson, né? Que ele diz, todo mundo morre, mas nem todos vivem, né? Então a gente vê muita gente sobrevivendo, e quando eu falo sobrevivendo, não é só na questão da atitude, da parte mental, filosófica, não. É sobrevivendo no processo completo. É o cara que entra tanto no piloto automático que ele não percebe que está vivendo, entendeu? É mais um. É mais um da manada. E sabe o que é pior? Aí você ainda pode se sentir virtuoso fazendo isso. Sim. É incrível que eu me lembro de dizer com muita empáfia e orgulho que estava trabalhando 14 ou 16 horas no dia. Mas não é, Sarinha? E depois a gente vê como a gente é bobo de falar isso, porque isso é uma grande bobagem. Então, eu acho mais incrível isso, Altran, que a gente entra nesse processo, não percebe, e fica muito, entre aspas, confortável lá dentro, jogando, inclusive, as responsabilidades, e aí outro assunto que eu abordo toda hora nessa coisa de responsabilidade, jogando, inclusive, as responsabilidades para tudo que esteja por fora, né? Nada é responsabilidade nossa. Não, mas eu fiz a minha parte, então, se deu errado, a culpa não é minha. E assim a coisa anda. Fala, Sarinha, que tu tá aí querendo falar. O pessoal tá dedurando a minha idade aqui na live, onde já se viu um negócio desse. Mas, É justamente isso que você disse, doutor Adolfo. A gente chega num ponto que a gente se acha por trabalhar demais. A gente pensa que a gente é melhor que os outros porque a gente vara à noite trabalhando. Então, assim, nossa, que sensacional que eu sou, né? Sou útil. A sensação de utilidade é tão grande que a gente esquece de tudo isso e a gente só percebe, a gente só se dá conta que a gente precisa cuidar da nossa saúde e ter esse autocuidado quando a gente começa a perder a autonomia. E quando aquilo faz falta de tal forma que você pensa, opa, se eu não puxar o freio de mão aqui um pouquinho e olhar para mim nesse sentido de cuidar da minha saúde, daqui a pouco nenhuma dessas coisas que eu gosto tanto de fazer, incluindo trabalhar, não vou poder realizar mais. fato, tem razão. Altran, você lembra quando eu falo daquele negócio dos 4 anseios? sim. Que eu falo que o primeiro anseio é de comida,
o segundo de segurança, o terceiro, reprodução e posicionamento diante da tribo, e o quarto é a prevenção da morte e da incapacitação. Interessante, o que mais alerta a gente para essa questão, dar uma vida, né, é essa quarta. E Sim. talvez por isso a gente costume chegar nessa percepção já com a idade um pouquinho mais para frente, né? Depois dos 35, depois dos 40, que é quando você começa a bater na trave e pensar assim, cara, eu acho que dá, talvez eu posso passar por lá de repente. É porque a gente sempre pôde, né? Mas é a hora que você começa a olhar e fazer assim, uia, rapaz, se É eu pisar errado, eu penso aí e caio. É engraçado que uma criança já nasce velha o suficiente para morrer, né? E a gente nunca para pensar nisso. Boa, Bem boa. colocado, muito bom. Gostei dessa. A criança já nasce velha o suficiente para morrer. E é interessante, sabe? Porque a gente realmente não se toca com essas coisas. A gente acha que isso que não vai acontecer. Eu não sei, sabe, Adolfo? Eu não sou profundo conhecedor de culturas orientais, especialmente orientais que envolvem taoísmo, hinduísmo, budismo. Mas, assim, a gente aqui no Ocidente, a gente é muito mal preparado para a morte. Né? A gente tem a gente não morre de forma serena. Né? Nos meus estudos filosóficos, eu estava vendo sobre essa questão da morte em si, e tava vendo que lá no Tibete, por exemplo, eles têm um livro sagrado dos mortos, que é lido para a pessoa que está morrendo, para dizer para ela como é que ela deve fazer essa transição. Eu achei isso fantástico. Antes da pessoa morrer, vem uma pessoa para casa dela para ler para ela como é que ela deve fazer. O que vai acontecer? Quando ela morrer, vai acontecer o quê? Para ela ficar cada vez mais tranquila e mais serena de que a morte é só uma passagem. Né? Então, eu achei isso fantástico. E a gente aqui é muito mal preparado. Primeiro porque a gente teme a morte. Né? Segundo, porque ao longo de toda a nossa vida, a gente é criado como se a morte fosse uma coisa que não pudesse falar. Não é? Para não atrair, né, outra? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer saber como é do lado de lá. Não, e quando você fala em morte, o pessoal bate na madeira, né? Não pode falar em morte. Não, porque não pode, é uma coisa velada. Mas, cara, todos nós vamos morrer. Mais cedo ou mais tarde. E outra coisa, é aquela história. Nós não só vamos morrer, como nós não sabemos quando. O pessoal vai traumatizar de assistir a gente hoje. O pessoal vai traumatizar, vai dormir de noite. Você está vendo o tamanho disso, Adolfo? Como é? Eu não sei. Eu posso estar aqui conversando com vocês agora e morrer. Quantas pessoas pensam nesse assunto, bicho? Cara, você vê, né, outra? Natural medo do desconhecido, né? Claro. Então, pronto. Natural medo do desconhecido faz parte até da espécie, faz parte da autopreservação. Autopreservação. Né? E no sentido do conhecido, muito presente o medo da dor, né? Sim. E há muito essa relação entre morte e dor, tanto no sentido físico quanto psíquico, fora o fato do desconhecido. E por isso essa necessidade humana tão interessante de sempre criar teorias sobre como seja o processo e como seja o depois, mas sempre de uma forma a torná-lo mais confortável. Eu acho interessante porque do que eu já estudei dessas culturas orientais, também não sou nenhum profundo conhecedor, mas existe uma coisa mais ou menos comum da ideia de que você vai voltar a uma unidade, ou de que você vai voltar ao todo, ao uno, à natureza, ao tal, como se chama. E isso implica uma perda da personalidade. Sim. Ou deixar de ser o que você conhece que você seja, o que você acredite que você seja. E todas essas ideias são enlouquecedoras. Né?
são enlouquecedoras. Então, no fim das contas, hoje eu só tomo cuidado com uma coisa, sabe? Tenho mais medo de doer do que de morrer. Não estou muito interessado, porque tá interessante aqui, eu não sei como é do lado de lá. E, no fim das contas, me ressinto um pouco de formadores de opinião, até no sentido religioso, que batam o pé firme ou deem garantia de que depois acontece da maneira XYZ. Porque aí já entramos na ilusão. Né? Essa certeza absoluta que existe nas religiões, assim, nem todas, né? A gente tem pessoas e tem pessoas, a religião é feita por homens, né? Então é falha por natureza. Mas essa certeza absoluta é assim que acontece, cara. Meu amigo, quem foi que voltou para te contar, bicho? Que é assim. Qual é a... Porque é difícil de você porque assim, nós somos seres materiais, né? A gente tem um corpo físico, né? E a gente tem um ambiente físico ao nosso redor, que a gente consegue interpretar através dos nossos órgãos do sentido. E tem um degrau a mais. Esse ambiente físico só é do jeito que é porque nós somos seres que trabalhamos com esses órgãos do sentido aqui. Porque se a gente tivesse evoluído de um ancestral comum com um morcego, ao invés do ancestral comum com um macaco, a gente não estava conversando como a gente está conversando aqui agora. Não. Não tinha celular com telinha para a gente ver. Porque o morcego não vê porra nenhuma. A gente provavelmente era um mundo totalmente diferente. Eu acho assim... O mundo de sonares. É um negócio assim, surreal se a gente parar para pensar nesse assunto. Então a gente construiu o mundo à nossa volta, os prédios, as casas e as cores e a leitura e tudo isso porque nós somos seres visuais. A maior parte da informação que a gente tem vem pela visão. Então, é difícil você acreditar numa pessoa que se diz detentora de uma verdade sobre algo que você não vê. Ela pode até estar certa. Porque, assim, se tem uma coisa que eu nunca descarto, é a possibilidade de eu estar errado. Na maioria das vezes eu estou. Então, nunca... Sabe? É um negócio que a minha mãe sempre fala. Eu prefiro acreditar e pagar para estar errada do que não acreditar e chegar lá e falar, poxa vida, devia ter acreditado. Você falou numa coisa, Sara, muito importante agora, que é a crença. Aí eu falo muito com amigos sobre isso, já conversei muito com amigos sobre isso. Você pode crer no que você quiser e está tudo bem. E se essa crença te traz conforto e te viabiliza enquanto ser humano de uma forma melhor, te deixa mais tranquilo ou confortável para viver e para enfrentar os dissabores da vida, isso é útil, isso é recurso. Né? Você pode crer no que você quiser. Eu só sempre bronqueio com a imposição da verdade, né? E com a ideia de que só possa ser uma. Que é engraçado, uma vez eu estava ouvindo um podcast sobre ciência, eu não me lembro agora quem foi, mas o cara falava exatamente o seguinte, olha, e ele tirou isso de outro lugar, de um escritor. Ele falou assim, olha, dentro do Sol pode ter um elefante cor-de-rosa dançando balé. E ninguém pode dizer que não, porque não tem como checar. Então, se eu não tenho como checar, pode ser tudo ou nada. Isso é uma realidade científica. Que é outro ponto que eu acho importante as pessoas entenderem de novo, que ao longo desse processo aí que a gente passou, fraturaram tudo que seja ciência, né? As pessoas entenderem que ciência não é o que está nos papeizinhos publicados, não, pessoal. Certo? Ciência é a arte das perguntas, não é a arte das respostas, né? Então, o cientista ele sabe perguntar, principalmente. E ele tem muito menos certezas do que dúvidas. Então, qualquer possibilidade existe, até que eu seja capaz de refutá-la. Então, tem como a gente entrar no Sol para ver o que tem lá dentro? Não. A gente estima o que seja por 1000 processos científicos também. Isso é valioso.
Mas certeza, a gente foi lá dentro e viu. Não tem. Né? A Isso vale para tudo. probabilidade, né? A gente é porque o pessoal acha que em ciência a gente trabalha com certezas. Na ciência a gente não trabalha com certeza. Na ciência a gente trabalha com probabilidade. Né? Então a Trabalhar probabilidade de ter um com elefante ciência. cor-de-rosa dançando balé é pequena. É maior ter a Muito bem. probabilidade de ter um elefante cor-de-rosa dançando balé em Cianorte na academia da Sara. Eu já ia mandar Pelo menos tem na mensagem da mãe academia, que entendeu? Já é uma coisa. cor-de-rosa que ele tá dançando. Tudo bem que eu não Né? emagreci tudo que eu No queria. sol, não sei se tem Ai, academia Sara, de para. Você tá vendo o que ela tá falando, Altran? Sara, não faz nem sentido você falar um negócio desse. Para com isso. Por isso que eu nem deixei ela falar. Não faz sentido. É, melhor, não faz sentido. Então, como eu estava falando, a ciência é uma questão de probabilidades, entendeu? Então, às vezes a gente vê manchetes, estudo confirma. Gente, como assim? Se até o Como é Heisenberg criou o princípio da incerteza dele, eu não tenho certeza de absolutamente nada. Mas a galera defende os pontos de vista de uma forma tão veemente. Assim, tudo bem, você deve argumentar. Você tem um ponto de vista, legal, você deve argumentar em cima desse ponto de vista para que você possa colocar o seu ponto, para colocar esse argumento e debater em cima de uma ideia que você tem e tudo mais. Mas daí a dizer que você é dono de uma verdade absoluta, nossa, é muito complexo isso, cara, é muito difícil, né? A gente não sabe brincar assim, né, Altran? A gente não sabe brincar desse jeito ainda. Temos que Exato. comer muito feijão para chegar nisso. Eu fico impressionada também. Eu acho que a ciência é você ter a humildade de dizer não sei. Às vezes as pessoas mandam perguntas na caixinha e eu fico, não sei. Posso pesquisar, posso tentar ver se eu descubro Sim. aqui, mas eu não sei. Sim. Como assim você não sabe? Não sei. Pois é, as pessoas acham que a gente é obrigado a saber de tudo, né? A gente tem Não, muita até humildade, porque a gente não sabe nem quanto é tudo, né? sim, eu percebo que muitas pessoas, por mais que elas tenham um conhecimento incrível, elas ficam envergonhadas quando elas são pegas de surpresa com alguma coisa que elas não sabem. Elas não conseguem simplesmente ter a humildade de dizer eu não sei, eu ainda não aprendi, isso ainda não foi descoberto. A gente está em busca da verdade o tempo todo, né? A verdade existe, ela está em algum lugar, a gente está em busca dela. A gente está procurando. Você vê que parece que as pessoas estabelecem uma posse com a informação, com o saber, e isso vira meio que um time de futebol, tem até torcida, né? Então, se você refutar o meu saber, eu sou menos valioso do que você. Isso, na verdade, é uma inversão total de percepção, porque, é como eu já falei outro dia, eu só tenho certeza que eu fiquei menos burro quando alguém me mostra que eu estava errado. É a única situação que eu posso ter certeza que eu fiquei menos burro. É quando alguém me prova que eu estava errado. Porque se eu estava errado, deixei de estar errado, eu estou menos burro. Enquanto ninguém me prova nada disso, eu não sei onde é que eu estou. Você vê que referência negativa é importante. Né? Quando eu dou curso de exames laboratoriais, eu falo para os alunos, gente, o que o exame mais te ajuda é saber o que você não deve fazer com o paciente. Isso tem um valor absurdo. Porque se você fizer com ele o que você não deveria, vai ser muito ruim. Muito ruim sempre. Né? É melhor você não saber o que você deve. Hein? Vai dar M, né? Vai dar, justamente. Ele tá um lorde hoje. Ele não quer falar que vai dar merda. Não quer falar. Eu não ainda. Eu tô na frente da Sara, cara. Eu não posso, né? Tô na frente da Sara, eu não posso... E a Sarinha é bailarina. Né? Bailarina não faz cocô, não tem furunco. Bailarina não tem cabelo no sovaco. Bailarina não tem bicho do pé, nada, né? Não solta pum. É isso mesmo. Fala, Sarina, é isso mesmo? Tem até uma música que diz tudo isso aí, né? Só a bailarina que não tem. É isso mesmo. Mas é interessante, porque a gente com essa... Não tem dinheiro, inclusive. Com essa história de certezas absolutas, é que a gente começa a criar
essas guerras e essas coisas malucas, né? Veja só, a gente saiu do campo da religião, mas ainda dando uma guinada para lá. Se a gente pegar as cruzadas aconteceram porque um grupo tinha certeza de que eles estavam certos, de que eles tinham que impor a visão dele para os outros, né? Eu estou estudando um pouquinho sobre Platão e vendo a técnica que ele usa muito nos livros dele, né? E ele fala lá ele usa muito o diálogo, né? É a técnica preferida dele de conversar, de escrever. E o diálogo não é um debate onde você tem vencedores e vencidos, mas é uma exposição de ideias para que no final você tenha uma visão mais completa ou menos incompleta, vamos dizer assim, da verdade. Porque qual é a possibilidade que tem, Adolfo e Sara, uma mente pequena como a minha, entender a verdade? Nenhum de nós. Inexistente. Inexistente. Eu tenho um cérebro imperfeito, com a capacidade computacional imperfeita, finita em termos temporais, que se comunica com o ambiente, com órgãos do sentido completamente imperfeitos e incapazes de perceber todas as estruturas e todas as ondas e todos os estímulos. E eu quero ser o dono da verdade? Eu quero saber a verdade? Não rola. Você vê, né, Tran? Eu vejo muito que o que você coloca agora é o que deveria ser colocado sempre, para que as pessoas entendam que a própria ciência, ela não se dispõe a ser a dona da verdade como se ela fosse um ser, né? É porque falam a ciência como se fosse uma entidade, falam comunidade científica como se isso existisse, né? Comunidade médica como se isso existisse. Não existe nada disso, pessoas. Tudo é balela. Na verdade, na hora que tudo isso for comum, acabou a ciência. Porque na hora que todo mundo concordar, acabou a brincadeira. A gente precisa desses confrontos de ideias. E uma coisa importante, quando você fala em diálogo, é legal ver a etimologia das palavras, né? Diálogo. O dia de dois, né? E o logos de inteligências. Então, o diálogo é o encontro de duas inteligências. Pessoal, isso é lindo para um cacete. Eu amo pensar na ideia do diálogo como uma ferramenta de crescimento mútuo, né? Porque você oferta e você recebe. Isso é sempre bom. Isso é uma troca. Isso é o literal ganha-ganha, né? Então, isso eu acho que tem um valor absurdo. E me preocupo hoje em dia, quando eu vejo as pessoas tribalizarem cada vez mais como adolescentes velhos, e, por exemplo, chegam nas suas redes sociais e pegam determinados temas e bloqueiam para não ver. Ou então, essa pessoa fala coisas que eu acho feio, não quero mais ver ela não. Aí sua mente vai ficando numa bolha cada vez mais, e você só enxerga o que você concorda. Isso é a melhor maneira de imbecilizar todo mundo, né? O tal deixar de seguir eu acho bizarro, porque eu continuo seguindo todo mundo que eu detesto. Porque eu aprendo tanto com as pessoas que eu detesto. Às vezes eu aprendo mais com as pessoas que eu detesto do que com as pessoas que pensam como eu. Porque elas me irritam de tal forma que elas me impulsionam a querer estudar para poder debater com as idiotices, imbecilidades delas. E isso acaba me tornando uma pessoa mais inteligente, uma pessoa melhor para o mundo. Agora, se eu fico aqui todo dia só consumindo conteúdo do Henrique Altran, que é maravilhoso, do Dr. Adolfo, que é maravilhoso, é muito igual ao que eu penso, entende? Então eu não vou evoluir, porque eu só vou evoluir quando eu entrar em confronto com as minhas certezas. Então eu não deixo de ser ninguém. Você ficou muito a lanterna vermelha agora, adorei isso. Meu sonho é chegar no nível de evolução igual o seu, Sara. Porque eu já estou em deixar de seguir até quem eu gosto. Eu juro por Deus, vou ser sincero com vocês agora.
Se eu tivesse a possibilidade de não precisar de rede social para viver, porque o Instagram ele me dá ainda 80% da minha renda, porque a maior parte das pessoas entra em contato comigo através do Instagram. Se eu não precisasse de Instagram para viver, cara, eu juro por Deus, eu pegava o WhatsApp de vocês tudinho, que eu já tenho, né? Pegava, deletava meu Instagram. Porque, cara... Mas, O William Altran, sempre fala que ele só não deleta o Instagram dele porque eu obrigo ele a curtir todos os meus posts todos os dias. Mas, cara, você quer ver uma coisa? A rede social, para mim, é trabalho e é fazer as lives. Porque, tirando alguns momentos que eu paro para uns perfis de comédia, e que eu dou muita risada, eu não consigo ver, na verdade, muito sentido. Eu vejo um sentido mais informacional, assim. Uhum. Então, tem alguns canais que eu sigo que me dão informações muito valiosas sobre muitas coisas. O pessoal que gera muito conteúdo bom. Tem muito conteúdo bom. Eu acho que tem muito mais conteúdo bom do que conteúdo ruim. Mas, ao mesmo tempo, isso toma um tempo, isso tira o foco da gente, né? E eu também, ó, se eu pudesse hoje, não fosse vocês, por exemplo, ou o pessoal que está assistindo a gente, né? E essa coisa do contato, porque as pessoas acabam buscando, olha que interessante, as pessoas buscam os serviços hoje, e muito, no Instagram, né? Isso é muito doido. Então, assim, se a gente sai daqui também, é quase como se a gente tivesse deixado de existir, né? Eu lembro de uma vez, só para completar esse assunto, eu lembro de uma vez que eu troquei de celular, tive um problema, fiquei uns 4 dias sem postar. Aí quando eu voltei, tinha um monte de mensagem assim, se eu tinha parado de atender. Eu falei, mas como assim, se eu parei de atender? Não, porque você nunca me postou nada, achei que você tinha fechado o consultório. Bom, eu fiquei assim, deu até um meio curto-circuito na minha cuca, porque eu não estava entendendo bem. Eu depois fui entender que parece que o que atesta a nossa existência está presente aqui. É igual foto de comida, cara. Só tem calorias e nutrição se você fotografar e botar no Instagram. Se você não fotografar e comer, nem engorda, nem nutre. Mas eu vou É igual falar uma malhar, coisa só pra presta se vocês. postar, né? Oi? Eu amo as redes sociais. Eu sempre amei. Esses dias eu passei uns nervosos aqui com uns haters, né? E aí eu falei, vou tirar umas férias disso aqui e volto depois do espetáculo. Aí no dia seguinte, no mesmo minuto, a minha irmã escreveu assim: você não aguenta até amanhã. Você já foi ameaçada de ser deserdada e você não deixou as redes sociais. Teve um tempo atrás, antes da pandemia, eu sempre gostei de me expor nas redes, né? E a minha mãe teve uma conversa séria. Ela fez um jantar na casa dela, uma reunião de família. E ela falou, é o seguinte, você vai ter que tirar... Para, tá demais. Você se expõe demais, expõe sua vida nas redes. Isso é errado, você é uma pessoa pública. Você tem que se controlar. Se você não sair das redes sociais, eu vou te deserdar. Eu falei assim, então, que bom que eu trabalho e pago as minhas contas, né? Não estou dependendo de herança, não quero seu dinheiro, gaste todo o seu dinheiro com você, que eu vou continuar aqui nas redes sociais. Só que agora, depois da pandemia, todo mundo veio para o online, né? Mas eu sempre estive aqui, eu sempre gostei. E assim, não é a minha fonte de renda também. Ainda quando as pessoas começam a exigir que eu me comporte de tal forma, que eu não deveria ser assim, que eu sou muito grossa. Porque o que acontece? Essa semana a Verônica me mandou uma mensagem. Porque até chorei aqui, emocionada com algumas coisas. E ela falou assim, Sara, você é muito de verdade. Porque você consegue emocionar a gente, você consegue irritar a gente. É como se a gente estivesse realmente convivendo com você, porque você não se esconde, você não veste máscara, você não procura agradar ninguém, né? Eu gosto, é natural de mim. Se eu dependesse financeiramente do Instagram, eu tava ferrada, porque eu nem, sabe? Porque não tô aqui só pra ficar vendendo um peixe, assim, sabe? Eu mostro mesmo, eu sou verdadeira, eu me entrego do jeito que eu sou. Quem gostar de mim vai gostar assim, quem não gostar também. A amizade é a mesma, tá tudo bem. Então, eu sempre gostei mesmo de me relacionar com as pessoas. Eu costumo dizer que eu gosto mais das pessoas virtualmente do que pessoalmente. É, porque pessoalmente dá vontade de você bater, arrancar o cabelo.
mais ou menos por aí, né? Tran, me fala um negócio. Mas o que você achou do primeiro episódio? Posso falar não, a mulher Da acabou de chegar em série? casa agora, eu tenho que assistir com ela. Deixa pra Dona Henrica, pra você assistir com Dona Henrica, depois você fala, certo? Só vou te dizer uma coisa, é bacana o negócio, hein? Bacana. É O bom, né? Gabinete de Curiosidades também é muito bom, para quem gostar de terror. Gabinete de Curiosidades. Gabinete de Curiosidades de Guilherme Del Toro, tá na Netflix. Para quem gostar de terror, e em alguns casos até um pouquinho de horror, mas nem tanto, é fantástico. São 8 histórias totalmente, nenhuma tem relação com a outra, e são... É difícil até descrever, só para quem gosta, tá bom? Assiste na imersão de verdade, né? Não assiste olhando o celular, não. Assiste de verdade que vai ser bacana, vale a pena. Então, aí você agora deu uma chave para a gente poder destrinchar esse outro assunto aqui nessa nossa live nerd. Cara, a galera tá assistindo Netflix com o celular na frente. Que é que Pois. Como é que pode, cara? Me explica. O que está acontecendo com a O gente? William fica muito bravo comigo. Ele fala assim: você não tá assistindo, vou pausar. Eu tô toda hora respondendo as mensagens. Perde muito da experiência. Assim, eu reparo, quando eu começo a perceber que isso está querendo acontecer comigo, eu pauso, aí eu vou resolver o que eu tenho para resolver e depois eu volto. Né? Mas eu tenho notado isso, principalmente a meninada, né? E aí você perde a imersão. Até porque, engraçado, parece que o conceito da imersão tá um pouquinho fora de moda, acho que a gente tá ficando antiquado, sabe? Quando a gente fala em imersão. Você vê, por exemplo, ontem eu lembro que eu estava assistindo aqui o seriado que o Altran não assistiu episódio nenhum ainda, é o 1899. Viu, Dona Henrique? Ele não assistiu! Então, assim... E aí meu sobrinho passou aqui, acendeu a luz do lado, eu fiz apaga, 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 apaga. Porque tirava um pouco do clima, o ambiente da coisa, sabe? Então a imersão faz parte. O cineasta, quando monta aquele negócio, ele monta pra gente entrar, né? Sim. Você tem que crer, você tem que fazer aquela suspensão de descrença, né? Entrar ali mesmo de verdade, senão não é legal. Então eu não sei que graça tem assistir e ao mesmo tempo Sabe o que eu acho que é pior que isso? Porque Ah, assim, aqui, por exemplo, eu tô na minha casa. Se eu faço isso, beleza, é só o William que vai ficar bravo comigo. Mas eu fui num espetáculo de balé em Maringá e eu vi a galera assistindo videozinhos do TikTok no meio do espetáculo. Eu queria catar a pessoa e tacar o celular na cabeça dela, porque aquilo atrapalha quem tá em volta, sabe? Então as pessoas perderam a noção Mas do ridículo de se comportar em público até, nesse sentido. Eu acho que o que está por trás é uma coisa mais, mais profunda do que isso. As pessoas, elas estão tão... As pessoas é ótimo, né? Nós. Vamos falar nós, que nós somos pessoas e nós estamos no meio desse negócio também. Nós estamos tão desacostumados a nos concentrar, a estar de verdade onde nós estamos, né? Tem uma história que diz que chegaram para um sábio e perguntaram: mestre, como é que você faz para ser tão sábio? Aí ele disse: quando eu estou cortando a laranja, eu estou cortando a laranja. Só isso. E a gente não está fazendo isso. Nós não estamos assim. Eu estou aqui na live com você, mas eu estou pensando na manhã, não sei o quê. A gente não está no tempo presente, a gente não está presente onde a gente realmente está. É o que a gente vê muitas vezes. Eu estava, essa segunda-feira agora, teve o casamento de uma amiga, e eu fui deixar a Liane no salão para ela se maquiar e tudo mais, e eu fui pro shopping, sentei para tomar um café para resolver umas coisas no iPad. E eu aqui olhando para as pessoas que iam chegando, sentando e tal. E é essa mania que a gente tem de ficar filosofando, né? Depois que eu comecei a escutar Nova Acrópole, Adolfo, eu comecei a filosofar. É uma bosta. Horrível. Tudo você começa sabe?
E aí sentaram... Isso é apenas bom, isso é só bom. É bom, é bom. Aí sentaram 3 pessoas na minha frente, cada uma estava com o seu celular, cada uma estava tomando o seu café e cada um estava... Elas estavam na mesma mesa, mas elas não estavam na mesma mesa. Tá entendendo? E eu fiquei olhando para aquilo ali e fiquei pensando, cara, a gente conseguiu uma proeza tão incrível de conseguir se comunicar com pessoas à distância, de conhecer pessoas longe, né? Por exemplo, eu não conheço nem o Adolfo nem a Sara pessoalmente ainda, né? Mas já me sinto como se fossem meus velhos amigos. E a gente nunca se viu. Tá entendendo? Nunca deu um abraço no Adolfo, um abraço na Sara. Não sei como é. Então, a gente tem essa possibilidade tão incrível só que a gente está cruzando uma barreira de dar prioridade. Eu não sei se dá prioridade, mas enquanto a gente tem pessoas próximas da gente está deixando de estar próximo dessas pessoas para estar próximo de pessoas distantes. Cara, eu fico impressionado. As 3 ficavam conversando. Cara, era uma conversa tão intensa no WhatsApp que chamava a atenção da intensidade da conversa. E assim, cada uma conversando no seu mundinho. Tá entendendo? Então, eu acho que essa questão de estar presente aonde você realmente está é algo que é muito importante para a gente conseguir usufruir, tirar a substância da vida. Tá entendendo? Eu vou além. Eu acho assim, que não é só essa questão da gente poder, por exemplo, a gente consegue se amar estando tão longe, né? Só que às vezes eu penso que as pessoas que estão muito próximas, a gente tem uma certa competitividade. A gente não consegue ver ela crescer, evoluir, ficar melhor que a gente. Eu percebo isso no contexto que eu vivo aqui. Porque, por exemplo, eu tenho uma escola de dança aqui. Quando eu comecei o Balé Sara Coelho aqui em Cianorte, a cidade é uma cidade muito pequena. A gente tem 80 mil habitantes aqui. Não é uma grande cidade. É uma cidade pequena do interior do Paraná. Então, quando eu abri a minha escola, não tinha nenhuma escola. E foi assim, bombou. Eu vim com uma ideia revolucionária. Mas 3 anos depois, já foi pipocando algumas escolinhas aqui, um projetinho numa escola. Hoje já tem outras escolas. E eu vejo que a galera começa a se odiar, porque a minha escola não pode ser para sempre a melhor, ou a outra da fulana não pode ser melhor que a minha. E a galera não se apoia. Então, eu percebo, por exemplo, agora a gente realizando o nosso espetáculo de fim de ano, que as pessoas algumas têm resistência de comprar um convite e vir prestigiar, mesmo estando perto, às vezes fazendo parte da minha família. E eu vejo uma Verônica que mora lá em São Paulo se desdobrando para chegar até aqui para poder prestigiar o meu espetáculo. Então eu vejo assim que a gente apoia pessoas que estão muito longe, a gente admira pessoas que estão muito longe. Nutricionistas, médicos, porque eles estão longe, porque eles são famosos, porque eles têm tantos mil seguidores no Instagram. Mas aquele que nasceu com você, aquele que está no seu bairro, que está no seu convívio, você não pode apoiar o trabalho dele. Você não vai ficar feliz de ver ele crescer, sabe? Então eu acho que tem essa competitividade com as pessoas que estão perto também. E não adianta falar que não tem, porque tem. A gente Genial. Sensacional, genial, faz sentido. Quem está longe não oferece risco, né? Esses dias eu coloquei as camisetas do espetáculo para vender, para ajudar nos custos. Eu não vendi uma para a galera de Cianorte na semana. Eu vendi para São Paulo, para Santa Maria, para o Mato Grosso, para todo mundo que me segue aqui no Instagram. Eu não tenho muitos seguidores de Cianorte aqui no meu perfil, Sara Gagliardoni. Eu tenho no do Balé Sara Coelho, mas no do Sara Gagliardoni eu não tenho. Porque a galera de Cianorte não vai apoiar. Entende? Cara, isso é engraçado. Isso é engraçado. Eu tô com uma turma agora em um curso com 25 alunos. Sabe quantos são daqui? Isso é interessante. Isso é bem interessante. Mas olha, eu acho que esse ponto é muito importante, você está certa. Mas além disso, tem outros aspectos também. Você vê, né, como a Altran estava dizendo, as meninas estão ali as 3 na mesma mesa, cada uma no seu próprio mundo ou universo. Cada uma rompendo a barreira do espaço para poder estar presente ali e lá. No fim das contas, está presente em uns 2 lugares. Você vê, a Lu Dionísio comentou ao longo da fala de vocês. E aí a gente tem que ficar fazendo curso para aprender mindfulness.
Ou seja, para aprender a estar presente nas coisas. Eu sempre lembro a todo mundo do Kung Fu Panda, né? Então, o passado não nos serve mais, o futuro nos é desconhecido, e agora é tão bom que se chama presente. Então, é interessante trabalhar esse conceito e pensar nessa coisa de estar presente de fato. Obrigado, Kari, é a minha aluna do curso. Então, assim, de Ela é trabalhar daí isso. da sua cidade. Ela não é daqui não, aí, ó, tá vendo? Então, assim, é interessante isso, porque a gente precisa trabalhar isso. Porque, Altran, quando você fala que você está aqui na live, mas a cabeça vai aqui, vai lá, essas fugas mentais são normais. Não tem nada de errado nisso. Tem alguns aspectos neuroquímicos, que eu até já falei em algumas lives, até na nossa Semana da Rebelião, que interferem na atenção e no foco, como, por exemplo, a atividade de noradrenalina cerebral, que depende da dopamina, que depende da regulação hormonal, que depende da alimentação rica em fenilalanina e eutirosina, e aí por aí vai. Vai depender de vitamina C, biotina, vitamina B5 e tal. Que importam também. Mas essas pequenas fugas são normais. O que eu percebo muito é o seguinte, finalidade. Finalidade e referência. Pensa assim, ó. O Altran vai fazer uma live com um cara que para ele é um mestre, puta do mestre na arte dele. Ele vai colar nesse celular que não vai existir mais nada no universo, só vai existir o celular, ele e o cara. Eu já passei por isso. Uma vez eu fiz uma live com o Dr. Arthur Lemos, velho, pelo amor de Deus. Fazer uma live com o Dr. Arthur Lemos é tipo, assim, um recém-jogador de futebol fazer uma live com o Pelé. Aí, o que acontece? Eu acho que eu sabia mais do que ele falou do que ele. Então tem isso também, a finalidade. Então, quando você falou uma palavra, né, para mim define muito isso tudo que a gente está conversando aqui agora, que foi prioridade. A gente vai dar prioridade, ou a gente vai elencar as coisas de acordo com a finalidade. E, pessoal, é isso mesmo. Tá? Tudo na vida é uma troca e tudo na vida é utilidade. Ah, então nós vamos usar as pessoas. É exatamente isso que a gente faz. Só que, em geral, isso é em troca. São utilidades mútuas. Né? Você quer mais acordo de utilidade mútua do que um casamento? É um dos maiores acordos de utilidade mútua que existe. Tanto que essas utilidades mútuas, até no sentido sexual, até pouco tempo, estavam em código de leis. Em alguns países ainda estão. Então, você vê, né? Tem muito disso. Eu penso assim, cara, de repente, aquelas 3 meninas estão ali, Sari, e elas se conhecem, elas são amigas, e elas sabem que a outra vai tolerar, que ela está ali conversando com outra, e como a outra vai tolerar, então, tá tudo bem. Por que a gente arruma mais treta com gente da própria família? Porque você sabe que aquele perdão ali está mais ou menos garantido, então você pode fazer mais cagada, né? Mas isso que a senhora falou é interessante, sabe? Porque, mais uma vez, nesses meus estudos acropolianos, né, tem uma questão muito interessante que a gente vê, que é a da heresia da separatividade, né? Que é esse conceito budista de que para eu ser feliz, eu não preciso... A minha felicidade independe da felicidade do outro, que eu sou um indivíduo e que não tenho nenhuma conexão com os outros. Então, a partir daí, a partir do momento que eu sou um indivíduo e que essa conexão não existe, eu posso bater, posso matar, posso roubar, porque tanto faz. O fato de você estar infeliz não me diz respeito. E a gente sabe que não é assim. É claro que com a Aliane que está aqui do meu lado e com os meus filhos, é uma sensação muito mais próxima. A minha felicidade depende muito da felicidade deles. Mas a minha felicidade também depende do cara que está passando na rua agora, que eu nunca nem vi na minha vida. Porque nós estamos todos conectados. Existe uma conexão. A gente só não vê essa conexão. Mas essa conexão, ela existe. Tá entendendo? Então, quer dizer, quando você chega em Cianorte, por exemplo, que você tem outras escolas de balé e que essas escolas não se apoiam mutuamente, o que é que eu vejo? Eu vejo esse nível de individualismo sem pensar na parte mais importante.
A parte mais importante não é a Sara se entupir de dinheiro porque tem uma escola com aluno que ela não consegue dar atenção. Nem a escola A, B ou C. A parte mais importante é a elevação da arte. A parte mais importante é a elevação do ser humano. E a arte faz isso. A arte eleva o ser humano. Mas como é que eu posso elevar muitos seres humanos se eu não tiver todas as escolas trabalhando juntas? Já pensou que coisa belíssima que não seria, por exemplo, se a gente tivesse a oportunidade de ter um espetáculo com todas as escolas ao mesmo tempo? Já pensou? Que loucura. Você está falando, Altran, sobre o conceito base de política, Sim. no sentido original de a busca pela felicidade, no caso, pela felicidade comum, né? E que eu sinto uma falta absurda, justamente porque esse individualismo que a gente vê, e a gente já vê há muito tempo, ninguém vai dizer que isso é uma coisa recente, porque não é. Esse individualismo, esse egocentrismo, ele realmente afasta a gente disso, né? É uma competição desnecessária, porque você vê, é como se eu tivesse um butim que dá para 10 pessoas, mas eu quero só para mim. Então vai dar para 10 pessoas, você vai passar a vida inteira, não vai conseguir usar isso, não, mas eu quero só para mim. Isso é estúpido. Quando você fala que a nossa felicidade depende da dos outros também, eu concordo 100% que nós estamos conectados, sim, sabemos que sim, não sabemos medir, não sabemos ver. Aí estamos. Eu trago um elemento objetivo para isso, que é um elemento mais factual, assim, que as pessoas podem ver. Por exemplo, se esse fulano que está lá a 3 esquinas de distância estiver muito frustrado, chateado e desesperado, de repente, quando eu passar por ele pode me agredir. De repente, quando eu passar por ele pode me assaltar. Então, trazendo um elemento factual bem bobo, mas até mais que é real, para mostrar que também, sim, depende da nossa felicidade e da dos outros. Então, cara, agora você vê, né? Uma pergunta que eu lanço para vocês dois, Sara e Altran. Por que isso é difícil de entender se isso é tão simples? Porque a gente sabe servir. Eu costumo sempre, agora nessa época dos espetáculos, quando a gente faz os ensaios gerais com os nossos alunos, a explicar para eles que eu entendo que você faz balé, você quer brilhar. Você quer subir no palco, você quer receber os aplausos, você quer brilhar. Mas você vai ficar muito mais feliz quando você entender que você está ali para servir. Para você levar emoção para sua plateia, para você levar uma mensagem para sua plateia. Quando a gente aprende a servir, a gente entende o sentido de ser útil, a felicidade genuína ela alcança o seu coração. E isso que o Henrique falou e que você está dizendo, eu acho que é o ápice de você, a elevação do ser humano, entende? Você consegue caminhar para um sentido de melhor. Eu sempre procuro ser melhor na minha vida. Eu sempre busco melhorar. Eu entendo que eu tenho que sempre amanhã ser melhor do que eu fui hoje. Isso em tudo. É na saúde, é na dieta, é no manejo do estresse, é nos meus relacionamentos. Só que é uma evolução. A Sara que se magoou há 12 anos atrás, há 10 anos atrás, com cada puxada de tapete que levou, com cada traição que passou, ela não é mais aquela, porque ela aprendeu e com os erros ela foi evoluindo e ela foi aprendendo com as feridas também. E as pessoas, elas têm que viver as próprias experiências para também chegar nesse grau de evolução. Só que é muito triste, porque a gente convive muito com adultos que não são adultos, que não conseguiram amadurecer. Isso aí, essa adolescência eterna, tem negócio... 75 anos e às vezes ela não amadureceu. E às vezes a gente se relaciona com adolescentes de 16 que já são maduros o suficientes. Verdade. Então vai de pessoa para pessoa, né? Essa adolescência eterna, como você falou, né? Essa adolescência perene, é algo que me preocupa muito nos dias de hoje. Né? Vide aí o que aconteceu com o Marcelo e a esposa, né? Sabrina, que foi agredida verbalmente numa situação banal por um adolescente de 22 anos de idade que mimado pela mãe. Eu vi uma cena há 1 mês e meio, 2 meses atrás, que eu olhei e eu fiquei mais uma vez filosofando. Eu disse, cara, como é possível? A cena era a seguinte, a cena era uma senhora
uma senhora de uns 55, 60 anos de idade, que você percebia claramente que era uma senhora que teve uma vida difícil, morando no interior e tudo mais. Morando no interior, eu digo por conta da vestimenta, né? Era uma senhora que não parecia morar na capital. Ela tinha uma saia mais longa, sabe aquelas roupas de senhora de interior? Porque senhora da capital tem laque no cabelo, né? Anda toda bonita. Né? Então, no interior não tem. E, Faz a make, né? Faz a make, né? E do lado dela tinha um senhor de uns 30 e poucos anos de idade. Por que eu digo senhor? Porque ele tinha aparência de 30 e poucos anos de idade, mas ele se vestia como uma criança. Do lado dela, fazia um destaque ainda maior, mas uma criança por quê? Porque ele estava de... Oi, Verônica, boa noite. Olha, Verônica chegou. Oi, Verônica. Ele se vestia com uma comentários travaram aqui. Sabe? Uma camiseta, uma bermuda, um boné assim meio, sabe? Pro lado, tomando um sorvete que a mãe tinha acabado de pagar para ele. Eu olhei para aquela cena e eu fiquei... Caraca. Era uma criança de 30 e poucos anos de idade. Tá entendendo? Então, a Aliane está dizendo aqui, se ele fosse autista, amor, ele não era autista. Com aquele visual. Porque podia ser, né? Podia ser. Eu estou julgando aqui, mas podia ser, ela tem razão. Mas não era. Era um estereótipo de um adolescente que foi mimado pela mãe, que sofreu muito. A mãe sofreu pra caramba. Deve ter tido tempos extremamente difíceis e ela não queria que a criança passasse pelo que ela passou. E aí gerou um jovem desse tipo. E eu fico muito preocupado porque hoje a gente vê cada vez mais assim, jovens adultos, cada vez menos adultos. Fran, você vê, a gente vive uma sociedade sem referência. Então, por exemplo, se a gente for pegar pelos nossos avós e nossos pais, ser virtuoso era bom pelo simples fato de ser virtuoso. Sim. Isso era importante, você parecer e ser virtuoso diante dos outros. Isso gerava uma referência positiva para você e para sua família. Tá? Podem me taxar de antiquado, não me importo, mas eu digo o seguinte, isso garantia muita coisa. Como eles tinham uma base muito forte na religião, isso foi se perdendo com o tempo, o egocentrismo que a gente comentou, ele foi dominando. E a partir do momento que eu não preciso me importar em ser referência para porra de ninguém, eu posso fazer a caceta que eu quiser. Esse é o problema. Então você vê, eu acho muito importante as pessoas terem liberdade de fazer suas escolhas, eu sempre falo nisso. E assumo as consequências disso, perfeito. Só que na hora que você traz o jovem lá de baixo, tem que ter referência. Aí você vive hoje numa sociedade onde um diploma universitário não tem importância nenhuma, onde as pessoas parecem ter seu valor por quanto dinheiro ganham, e muitas vezes as que ganham mais dinheiro não foi por uma via especificamente de um estudo ou um trabalho específico, foi por um talento que elas podem ter ou não, que muitas não têm, mas foram bem trabalhadas por pessoas que sabem lidar com o negócio. Isso é complicado. Eu vejo uma perda da percepção do quanto o mérito é bom. E eu não estou falando aqui em meritocracias ou não, apesar de eu achar que é uma coisa importante, mas acho difícil julgar os méritos, mas digo o seguinte, as pessoas por si mesmas, elas têm um interesse em merecer. Sabe? Aquela percepção de que, poxa, olha como é legal eu ganhar isso aqui porque eu fiz por onde eu ganhei. Né? Eu vejo muito nas escolas uma coisa que eu juro a você que eu quase tive uma briga quando minha filha era pequenininha, porque eu cheguei no campeonato de natação, ela tinha, sei lá quantos anos, devia ter 6 anos, não, ela tinha uns 8 anos. E aí quando ela ia cair na piscina, não, gente, eu juro a você que eu fico com raiva quando eu falo isso. E que acabou, ai, que legal, todo mundo ganhou, porque todo mundo é campeão, porque todos participaram. Puta que pariu, que todo mundo ganhou e participaram é um cacete. Como é que você prepara um jovem para a vida assim? A vida é assim desde quando? Me fala, quando foi que começou que eu não vi? Todo mundo não faz nada, todo mundo é a mesma coisa e todo mundo ganha porque todo mundo é campeão porque participou. Então eu vejo muitos conceitos errados
desde lá de baixo, sabe? Trazendo as pessoas a esse ponto. E aí, nesse caso, eu tenho que dizer, Altran, quando eu vejo situações como essa que você viu, me impacta. E, ao mesmo tempo, eu vejo aquela pessoa, de certa forma, também como uma vítima desse processo. Sim. Né? Porque ele provavelmente não está nem consciente do que ele está passando. Né? E isso me deixa mais triste, porque essas pessoas não estão vendo, elas não têm culpa e não estão vendo, e ninguém está alertando elas, porque também hoje é aquilo, né? Você não pode falar nada com ninguém, você não pode criticar nada, você não pode falar nada, porque você tem que respeitar tudo, como se criticar fosse faltar com respeito. Então, eu vejo muito uma sopa pronta para dar errado, né? Pronta para dar errado. Todas as vezes que eu não cuido da minha saúde, que eu não procuro melhorar, que eu não cuido da minha vida financeira, eu vou me tornar um peso para as pessoas que convivem comigo, que estão ao meu lado. Porque vai sobrar para alguém. Onde tem uma pessoa folgada, sempre vai ter alguém que está sendo subjugado, que está sendo escravizado, que está sofrendo. Exatamente. Não tem jeito. Não tem jeito. Colocado. E o contrário, a recíproca também é verdadeira. Se você cuida das suas contas, se você cuida da sua família, se você cuida das coisas que tem que ser cuidadas, como diz o doutor Adolfo, se você assume os seus BO, assume as suas merdas. Então, o que acontece? Você dá exemplo, primeiro, vai ter sempre alguém que vai se espelhar em você e você dá exemplo para essa pessoa. Já dizia o próprio Platão, né? Que quando você... a melhor forma que tem de você ajudar uma outra pessoa é você crescer como pessoa. Eu falei isso nos stories ontem. Me mandaram uma pergunta na caixinha. Eu não sei mais o que fazer para o meu marido mudar. E eu falei, gente, o discurso irrita, o exemplo arrasta. Essa semana o William estava me mostrando uma foto dele que o Google, uma lembrança do Google mostrou para ele de uns 6, 7 anos atrás, que ele estava com uma barriga enorme, com a cara redonda. Falei, tá vendo, William, como eu fiz bem para você? E como que o William mudou? O William mudou do nada? Ele parou de beber cerveja do nada? Ele parou de comer pão no café da manhã do nada? Não foi por isso. O William mudou porque eu falava na cabeça, não adiantava, só causava irritação. Quando eu comecei a compartilhar o meu conteúdo aqui, porque eu queria estudar e ao estudar eu ficava postando as coisas e o meu português sempre foi péssimo, tá melhorando bastante, porque eu sempre busco melhorar. Mas sempre foi bem ruim e o português do William, a gramática dele sempre foi muito boa, eu dava os textos para ele corrigir. E o negócio foi entrando na cabeça, porque ele começou a ler os textos para corrigir e aquilo foi começando a causar um certo incômodo. Eu lembro até hoje o dia que eu criei um post sobre o limiar pessoal de gordura. E eu falei do perigo da barriga grande. Ele terminou de corrigir o post e ele falou assim pra mim: amor, onde que tem uma fita métrica que eu quero medir minha barriga? Não é? E ele foi mudando. E assim, quando eu parei de insistir e eu fui me transformando num exemplo pra ele, ele mudou. Então, assim, existem dois Williams. O William de agora, que tá saudável, que vai na academia, né? Como diz o Henrique Marombeiro. E de quando a gente começou a namorar, que me arrastava pro bar todo fim de semana pra beber cerveja. Você trouxe ele pra luz, tá vendo? Que bom. É muito interessante essa questão. E a questão do exemplo... o pessoal diz que o exemplo é a melhor forma de ensinar. Eu acho que não é, eu acho que é a única. Porque existe uma diferença entre informação e conhecimento. Né? Informação, o Google tem a rodo. É só você digitar o que você quer. Está sobrando informação. Mas conhecimento, que é aquela informação que foi, entre aspas, metabolizada, né? Aquela informação que foi posta em prática, aquela informação que foi internalizada, isso aí não é para todo mundo, não, meu amigo. Não é para todo mundo. Tem que viver, né, Altran? Você Tem que viver, né? que as pessoas elas precisam encarar um certo tipo de sofrimento para mudar?
Ó, Eu acho eu que são vejo duas isso vias. acontecer. Eu acho que são duas vias. Tem a via do sofrimento e tem a via de evitar a dor, evitar o sofrimento. Eu acho que são as duas principais vias de aprendizado real, são essas. Eu digo isso por mim, pelos estudos que eu já fiz há muito tempo atrás de neurolinguística, essa coisa toda, né? Mas eu digo isso muito por mim também. A minha maior transformação pessoal, ela aconteceu depois de episódios de muito sofrimento e muita dor. E eu vejo também essa questão de evitar o sofrimento, entendeu? Também é uma coisa muito, muito patente. Mas eu acho que isso é uma coisa até animal, né? Se a gente parar para pensar. Isso é Pavlov É, puro. é isso aí. A gente busca evitar sempre. E você vê que evitar a dor é inteligente, Sim, não é ruim. E isso impulsiona de fato, né? Está dentro daqueles anseios que eu fico falando, enchendo o saco com aquele assunto. Mas é o que mobiliza a gente. No fim das contas, pessoal, nós somos 90% animais se mobilizando com 10% humano procurando justificativa para o animal mobilizar, né? é. Você vê que quando o Altran fala em Acrópole, a gente fala lá em construção septenária e coisas do gênero, você vê que nós estamos, o ser humano é um ser em desenvolvimento, né? Nós estamos lastreados na base animal. Sim, Então, a base do nosso comportamento, das nossas respostas, é animal. Tentar negar isso é uma perda de tempo enorme. Porque na hora que você entra em harmonia com esse conceito, fica mais fácil fazer as coisas. Sabe? Fica bem mais fácil, inclusive, aceitar certas coisas, até de si, né? E sair de uma série de armadilhas mentais que a gente entra o tempo inteiro. Que essa mente concreta ela é um negócio que atrapalha muito também, né? A mente é fantástica, mas ela consegue nos colocar nos loops, né? Uns raciocínios circulares assim, que realmente você acaba não saindo. Isso aí você entra em autocomiseração, você entra em lamento, né? Você entra em culpa, e isso te impede de andar. Eu canso de conversar com as pessoas sobre isso. Graças a Deus, quando elas estão dispostas a ouvir, isso as ajuda a sair pela tangente, né? Do ciclo. Então é aquela hora que a pessoa entende, ela sai daquele negócio e aí ela consegue andar. E eu já passei por isso muito, sabe? E é daquilo que a gente já comentou aqui mais cedo, entrar naquele processo de autocomiseração e lamento de então não consigo, porque não acontece isso, porque não acontece aquilo, e vem. E por que você não faz com que aconteça? Né? Por que você não mobiliza? Por isso eu gosto tanto daquela tríade, Altran e Sara, de investigação, devoção e serviço. É a melhor maneira de você conseguir crescer e se desenvolver. A Sarinha falou mais cedo aqui na nossa conversa sobre quantas pessoas têm problema com o servir. sim. Sem saber que poucas coisas são mais dignificantes para um ser humano do que servir. Exato. Né? Quando você serve, você não se coloca por baixo. Né? Você, na verdade, se torna necessário. Uhum. Então você vê que ponto de vista é um negócio incrível, né? Muda completamente a percepção de, às vezes, conceitos muito arraigados. E o servir vai ao encontro exatamente da história de uma reversão dessa separatividade, né? Quando você serve, você está ajudando na unificação, né? Já dizia o próprio Cristo, né? O segredo da grandiosidade é servir a muitas pessoas. Quanto mais pessoas você serve, maior é a sua grandeza, né? Não só do ponto de vista financeiro, que hoje é muito valorizado, mas também como pessoa. A questão é que, infelizmente, a nossa relação com o serviço ainda é uma relação de troca, né? A internet caiu. Vou até dar um print aqui na cara dele. Voltei. Altran, você tinha corrido com a carinha muito estranha. Você conseguiu dar o print, Sara? Conseguiu? Ai. Foi a minha internet que caiu. A minha internet é ótima, ela só cai nos momentos exatos, né? Então, eu não sei nem onde é que vocês viram, mas
o servir é muito, hoje, utilizado como moeda de troca, né? Eu só sirvo porque eu vou receber algo em troca. E aquelas pessoas que servem sem pensar no que recebem em troca são, na realidade, aquelas que mais recebem em troca. Porque servem... É a própria satisfação, né? Isso. A própria satisfação. Porque o servir deixa de ser um meio para algo, ele se torna um fim por si. Eu sirvo porque servir me dá prazer. Servir me dá essa, né? E aí... Eu sirvo porque eu amo, né? Muitas pessoas podem olhar para você, olhar para o Dr. Adolfo e pensar, nossa, mas você é famoso. Como você conseguiu chegar aí? Como que você conseguiu chegar a tantos seguidores, tantas pessoas que te admiram? Mas, na verdade, é porque você não está buscando o sucesso como um fim. Você está aqui todo dia, você está fazendo essa live, você faz porque você ama. A partir do momento que isso é uma obrigação, que isso se torna artificial, que isso se torna um peso, você não consegue fazer. E eu penso ainda, eu vou além, eu acredito que a gente evolui como ser humano e que a gente é uma espécie, de certa forma, dominante, porque a gente aprendeu a postergar um prazer. Então, eu consigo entender que a gente busca o prazer, a gente vive em busca do prazer, fuga da dor. Mas eu consigo postergar um prazer imediato que é pequeno, compreendendo que eu vou ter um prazer maior no futuro. Que eu não vou devorar toda a comida que está na minha frente, porque eu vou reservar um pedaço para compartilhar com meu marido a hora que ele chegar e vai ser muito mais prazeroso, porque eu vou dividir aquele momento com ele. Porque a felicidade, ela é completa quando ela é compartilhada. Então, não é um prazer só comigo, é um prazer que eu consigo compartilhar com outras pessoas e que eu postergo. Então, toda a dor, o sofrimento de ir lá no treino, na academia, de fazer aquilo que precisa ser feito, de manter a dieta em dia. Ai, mas não é difícil demais? Não é difícil demais, porque o resultado é muito prazeroso. Caber num colã e subir numa sapatilha de ponta, na minha idade, é muito maravilhoso. Não é? Eu acredito em você, Sarinha, apesar de nunca ter tido essa experiência, eu não pretendo, mas assim, eu entendo o que você está dizendo. Eu imaginei você de colã agora, ficou lindo. Não imaginem. Então você não vai dormir de noite, de medo. Mas, Sara, você falou de um negócio aí que envolve também nossa capacidade de abstração. Porque você vê, na hora que você prevê o prazer futuro, você já meio que o vivencia, né? Então, essa capacidade de abstração é uma ferramenta fantástica. A gente consegue prever as coisas, já vivenciá-las de certa maneira, né? E isso já te traz uma outra satisfação associada. Então, gente, a mente é um negócio muito fantástico. Eu sou, assim, fã de discutir essas coisas do comportamento da cabeça da gente. Olha, o pessoal tá rindo, deu de colã, realmente. Vai ter que botar o colã e fazer uma dancinha do TikTok agora para postar nos stories. Isso não é uma boa ideia. Vai cair a rede. Meus amigos, que papo maravilhoso, mas nós vamos chegando às 9 horas, né? E aí, como diz o Adolfo, a dona Henrica está aqui já, então eu vou assistir o primeiro episódio da série com ela hoje. Que você não assistiu nenhum ainda, que eu sei. Eu não assisti ainda. Diga para ela que você não assistiu nenhum ainda, que eu sei que você não assistiu. Você não quer fazer um negócio desse. Coloque o nome das duas séries que vocês falaram, que eu vou dar print para eu assistir também. Coloca aí, Adolfo, por favor. Nos comentários. Vou botar 1899 e a Gabinete de Curiosidades, que está na Netflix. Na verdade, as duas estão na Netflix, coincidentemente. Massa. Agora, essa Gabinete de Curiosidades para quem gosta de terror e horror. Ui, não digam que eu não sempre avisei. me arrasta pra assistir essas coisas. Aí agora eu vou falar, ó, amor, descobri uma série boa pra você assistir. Eu não sou muito chegado, não. Eu vou assistir só porque o Adolfo indicou. Cara, então faz uma coisa. Peraí, você vai diretamente... Não, peraí. Você vai me dar um instante só para eu dizer para onde você vai, porque tem uma coisa particular, já vou deixar isso guardado para todos vocês que estão assistindo a gente. Quem quiser e que não for tão fã de terror e horror, na hora que for assistir, vai direto para o episódio, deixa eu ver se é o 4 ou 7. Rapidinho.
Entrando aqui. Parará. Vai direto ao episódio 7. 7. Mas olha, pessoal, foi igual uma vez que eu postei sobre aquele filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Eu avisei, pessoal, você tem duas maneiras de assistir esse filme. Ou você vai assistir pipoca, sem prestar atenção, dando risada das lutas dos chineses. Ou você vai assistir prestando atenção e você vai começar a chorar com 20 minutos de filme e vai chorar até o final. Esse episódio que eu estou falando é a mesma coisa. Ou você vai assistir achando que é um negócio de terror, ficção científica, de boa, tudo bem, não tem problema. Ou você vai prestar atenção nos diálogos, nos questionamentos que surgem ali e vai encontrar preciosidades até para discussões. Eu acho que dava para a gente fazer umas 5 lives nerd dessa, baseado só nesse um episódio. Então, fica aí a dica para quem quiser assistir. De casa. Vamos assistir e fazer uma O live. episódio 7. Já gostei. Então, episódio 7, para o pessoal que está aí, episódio 7. A próxima live nerd, eu, Dr. Adolfo e a Sara já vamos conversar em cima do episódio 7 do Gabinete de Curiosidades. Fechou. Muito massa. Valeu. Gente, amei participar da live. Me senti muito lisonjeada com o convite. Obrigada de coração. Sarinha, você é bem-vinda demais. Foi muito bom você estar aqui com a gente. Altran, obrigado sempre, irmão. Tá aqui é uma felicidade. Tá? Obrigado a todos vocês que assistiram a gente. Foi bom demais. Verdade, bom demais. Obrigada a cada um que estava aqui na live. E a live vai ficar gravada, vai pro podcast, vai pro Coloca YouTube, eu vai collab. pro canto. É, Coloca eu collab. Então, pronto. Tá tudo certo. Pessoal, boa noite. Fiquem com Deus. Ótima Beijo noite. grande. Boa Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau.